Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas em ponto. Aqui no nosso já tradicional encontro do Horta da Verdade, no domingão, você que pensa que vai escapar de mim no final de semana, diz, eu vou só ver o Horta durante a semana. A gente está aí no domingo trazendo para você alguma questão importante, algum tema que seja essencial para a gente entender as coisas, tanto do Brasil quanto do mundo, nesse horário das 19 às 20 no Horta da Verdade, aquele programa que começa pelo título, bem antes da gente pensar na pauta, né? Hoje, fazendo coro com grande parte das pessoas no mundo que estão preocupadas com essa nova ideia do Estado de Israel de reconfigurar o Oriente Médio num período de um mês, eu te diria menos de um mês. As eleições nos Estados Unidos, as eleições que vão definir quem será o próximo presidente da maior potência do planeta, ocorrem no dia 5 de novembro. 5 de novembro, portanto, é uma terça-feira, daqui exatamente 2 semanas e um pouquinho. E eu acho que o Netanyahu pensa em reconfigurar o Oriente Médio dentro deste período. Mas por que isso, Fernando? Por que isso acontece desta maneira? Porque nos próximos 15 dias, todo o destino da maior potência, do país com a maior força militar, do país com a maior economia no mundo, vai ser definida por um punhado de votos. E quando eu falo um punhado de votos, eu estou falando exatamente o termo, porque como nós temos uma eleição tremendamente dividida, são pouquíssimos votos, pouquíssimos espaços que estão em disputa, o resto já basicamente todo se definiu. Então, nos próximos 15 dias, quem controlar 1 milhão de votos nos Estados Unidos, controla os Estados Unidos. E a gente sabe que a comunidade judaica nos Estados Unidos atende demais às manifestações de Netanyahu, os interesses do Estado de Israel, e ela tem muito mais do que 1 milhão de votos. Então, nesse momento, nesse exato momento, o poder do presidente dos Estados Unidos da América é bastante discutível na questão do Oriente Médio. É mais importante para ele ganhar os votos internos do que necessariamente fazer uma oposição muito direta, aberta aos interesses de Netanyahu. E Netanyahu sabe disso. Aliás, não só o Netanyahu, mas todos os primeiros ministros israelenses sabem efetivamente que esse é o buraco, é o espaço em que eles têm para exercer poder sobre a maior nação do planeta. Veja, depois do dia 5 de novembro, Israel continua exercendo um poder importante sobre os Estados Unidos face à organização da sua comunidade dentro do território norte-americano. Mas ali a eleição vai ter sido decidida. E tendo sido decidida, sendo Kamala Harris ou Donald Trump, já não há mais aquela necessidade de se buscar votos para garantir os próximos 4 anos. Então, é agora que a situação fica realmente muito mais complexa e muito mais complicada. Sabendo disso, Netanyahu joga todas as fichas para reconfigurar o Oriente Médio, para reestruturar toda essa confusão geopolítica que nós temos desde sempre naquela região. E para falar com tudo isso conosco, para conversar sobre isso com a gente, hoje eu trago um convidado muito especial por 3 motivos. Primeiro, por ser norte-americano e estar vivenciando a disputa e a briga eleitoral dentro dos Estados Unidos. Segundo, por ser um cientista político, professor nessa matéria e doutor nisso. E terceiro, porque é sim um membro da comunidade judaica nos Estados Unidos e uma pessoa que me deu uma das respostas mais bonitas que eu já ouvi até hoje, quando perguntei a ele como é que ele se sentia diante de tudo que estava acontecendo, sendo da comunidade judaica, e ele me disse: eu me sinto orgulhoso e envergonhado, orgulhoso por pertencer
a um povo que tem mais de 5 mil anos de história e envergonhado por me dar conta de que nós não aprendemos quase nada nesses 5 mil anos de história. Então, convido, sem mais delongas, aqui para conversar conosco o professor Aaron Schneider. Professor Aaron, seja muito bem-vindo. É um prazer poder conversar com o senhor de novo. O senhor está em Denver, nos Estados Unidos, em Colorado, né? São 3 horas a menos aqui do Brasil. Então, deve ser 4 da tarde por aí, é isso? Exatamente. Acabo de chegar em casa, estou feliz de ver meu amigo Fernando e ao público brasileiro. Muito obrigado por me convidar. Aaron, é importante a gente te ouvir por N razões, claro, também para nos dar um panorama de como tu estás vendo essas questões da eleição, mas as últimas 48 ou 72 horas no Oriente Médio foram bastante assustadoras. Existem não só movimentos militares sendo colocados em prática, mas existe também uma percepção de que pode se alterar definitivamente a geopolítica do Oriente Médio a partir de movimentos feitos por Israel e, vamos dizer assim, supervisionados ou pelo menos protegidos pelos Estados Unidos da América. A gente sabe muito bem que nesses próximos 15 dias há uma fragilidade na tomada de decisão dos Estados Unidos, especialmente em função das eleições. Mas não se esperava esse movimento tão rápido do Netanyahu. E eu começo te perguntando exatamente isso. Dentro dos Estados Unidos, como está a comunidade israelense com relação às questões do Oriente Médio? Não só como professor, mas como partícipe desse processo, que panorama tu nos dá disso dentro dos Estados Unidos hoje? Tem várias dimensões de uma resposta a essa pergunta. Você mencionou as eleições e que implica para a região, mencionou a comunidade judaica nos Estados Unidos. Falando no primeiro, lembramos que cada 4 anos, quando tiver uma eleição nos Estados Unidos, são esses dias, nas semanas antes e nas semanas depois, entre um governo e outro, que Israel lança ataques. Tem sido a padrão dos últimos anos e décadas, quando tem uma eleição que abre esse momento de incertidumbre na burocracia estatal dos Estados Unidos, que implica uma eleição e possível mudança de governo. E quer dizer que não vai haver capacidade, ou se tiver capacidade, não vai haver a legitimidade para tomar decisões significantes para mudar ou para profundizar política pública internacional nessas semanas e meses. Quer dizer que Israel aproveita essa situação para fazer ataques e para tentar estabelecer verdades no chão que depois podem ser negociadas uma vez que um governo dos Estados Unidos entre. Então, eu acho que estamos nessa janela onde Netanyahu vai atuar sem qualquer limite na sua estratégia geopolítica, e isso é um momento muito perigoso para a região e para o mundo. Falando da comunidade judaica nos Estados Unidos, existe uma divisão. Existe uma divisão muito séria, muito forte. Desculpe. Não, deu uma travada, não sei se fui eu ou se foi tu. Eu acho que fui eu, mas enfim, vamos lá. Tá bom. Então, já mudando da dimensão da discussão sobre a comunidade judaica nos Estados Unidos, temos que ser claros que existe uma divisão. E tem várias definições dessa divisão. Uma parte é generacional, que é a geração mais velha dos meus pais, que já têm seus 80 anos, e talvez os que têm ao redor de 60, 70, 80 anos. Essa geração ainda está muito marcada por o temor da Holocausto
e a sensibilidade de que precisam algum Estado na Terra que os defende e que representa eles. E tem outra geração mais novo, talvez eu sou o limite dessa geração, com meus 50 anos, e as pessoas mais jovens. E dentro dessa geração, um número significante, não é dominante, por dizer, mas é um número significante de pessoas que vê a situação no Meio Oriente, em Palestina, agora a guerra em Gaza, como um genocídio, uma limpeza étnica que está fora do lugar e que abre perguntas sérias sobre a viabilidade de um Estado que define um sistema hierárquico e excluyente ao redor da religião, da etnicidade judeu. Então, essa geração mais jovem não é dominante por várias razões. Essa opinião não é dominante por várias razões. Primeiro, porque toda a infraestrutura, não toda, mas quase toda a infraestrutura política da articulação dos interesses da comunidade judaica nos Estados Unidos está capturada por essa geração velha. E aí estamos falando das entidades como AIPAC, American Israel Political Action Committee, AIPAC. Essa organização tem décadas de existir, tem milhões de dólares como fruto das donações que tem incluído, e está usando esse dinheiro, sempre tem usado, como uma defensor da política dos Estados Unidos, da política dos Estados Unidos frente a Israel, de acordo aos interesses do Estado de Israel. Nem com uma análise muito profunda, uma análise muito sofisticada da situação, mas um apoio fiel ao governo da Israel, atuando dentro dos Estados Unidos. Tem outras organizações que já estão emergendo. O J Street é outra organização lobista, e o Jewish Voice for Peace, a voz judeia para a paz. E essa última tem sido muito proativa e muito progressista e tomando uma posição em frente dos encampamentos e as protestas contra a guerra em Gaza. Na minha universidade existia um acampamento que durou quase 3 semanas, e esses estudantes, eu diria que quase a metade deles eram judeus participantes nessa organização Jewish Voice for Peace, e estão com uma análise muito sofisticada, muito reflexiva, e com um compromisso para a paz, para a justiça e contra qualquer política de apartheid, de exclusão que existir em Israel frente aos palestinos, aos não-judeus, a ocupação do Banco Oriente, e a invasão e a limpeza étnica e genocida em Gaza. Ou seja, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo que existe uma dissidência forte dentro dos Estados Unidos nessa comunidade. Não é mais simplesmente uma tese, né, a tese do Estado de Israel sendo propalada sem discussão. Essas novas gerações estão discutindo, especialmente o Jews for Peace, né, essa instituição que vem já há algum tempo discutindo exatamente a legitimidade dos atos do governo de Israel para com os palestinos. Isso é muito importante. Agora, qual a postura do Donald Trump e da Kamala Harris a respeito tanto da posição do Netanyahu quanto desses grupos
que, vamos dizer assim, Jews for Peace, por exemplo, porque o Netanyahu fez uma visita há algum tempo atrás, eu acho que há umas 4 semanas atrás, aos Estados Unidos, tentou se encontrar tanto com o Donald Trump quanto com a Kamala Harris. Eu acho que a Kamala Harris acabou não o recebendo no momento em que ele queria, parece que recebeu depois, numa outra situação. Mas qual é a relevância desse tópico da questão de Gaza e do Oriente Médio na campanha dos Estados Unidos hoje em cada um dos dois candidatos, Aaron? Então, Trump tem mostrado como um aliado forte para Netanyahu, e até dizem que Netanyahu prefere a Trump e prefere que Trump ganhe. Lembramos que Trump supervisou os acordos de Abraham entre Israel e os países. Estou lembrando quais eram Israel. Eu vou pegar aqui. UAE, the United Arab Emirates, Emiratos Árabes Unidos. E Trump tem apoiado, e foi Trump que mudou a embaixada dos Estados Unidos a Jerusalém, mudando a política de décadas atrás, onde aceitava que Jerusalém ia ser uma cidade dividida entre uma cidade. Isso. Então, uma cidade internacional, Trump, né? Exato. Então Trump tem sido muito enfático no seu apoio à política mais extremista de Netanyahu. Agora, Biden e Kamala Harris, que faz parte do governo Biden, e não está mudando em nada seu posicionamento frente a Israel com respeito ao posicionamento de Biden. Biden tem apoiado igualmente de enfático a política de Israel e a defesa de Israel, ou melhor dito, o ataque a Gaza. Então, o que dizem em Estados Unidos é que o apoio dos Estados Unidos é ironclad, apoio, e se você vier em todos os jornais das últimas décadas, usam essa palavra repetida em cada fala de qualquer governo, ironclad. E isso seria um indicador de que tão forte está esse apoio. Então, e Biden tem apoiado em alguns discursos, algumas falas, ele procurou falar de alguns limites ao uso de força militar de Israel, mas no fato segue mandando armas, segue mandando dinheiro, segue protegendo a Israel no ONU, por exemplo. Então, mesmo que Trump seja menos sofisticado no seu uso de palavras e de explicações do assunto, Biden tem seguido a política igual. Não mudou a embaixada de Jerusalém, e agora não limite em nada o uso de força militar por parte do Israel. Ou seja, basicamente, no presente não há diferença, não há divergência sobre como estão tratando. Isso permite ao Netanyahu ter as mãos livres. Inclusive, nós temos informações que nas últimas 48 horas os Estados Unidos enviaram armamentos pesados, inclusive um conjunto de militares ultra especializados para reforçarem o domo que protege Israel, para permitir que Israel possa utilizar a sua força militar em outras situações, né? Agora, para o futuro, imaginando uma presidência de Donald Trump ou uma presidência de Kamala Harris, qual dos dois tem maior chance de dar um basta nessa posição do Netanyahu? E quando eu digo basta, não estou dizendo romper com o Netanyahu, nem deixar de suportar ou apoiar Israel, mas apenas não permitir
que se continue esse genocídio a céu aberto. Qual dos dois presidentes, se é que você acha que algum deles tem a capacidade de se desviar dessa posição do Netanyahu depois da eleição, ou seja, a gente falando para o futuro, né? Até agora, nenhum dos dois tem mostrado qualquer indicador de querer mudar essa política frente a Israel e frente à região. E vejamos como, mesmo em Estados Unidos, eu vi uma reportagem que mais que 60%, quase 70% das pessoas nos Estados Unidos querem parar de mandar armamentos. Isso, dentro do Partido Democrata, é muito maior. Do republicano, menor, mas, no total, quase 70% querem parar de mandar armamentos. Vejam essa matança de populações inocentes e não combatentes em Gaza, em Líbano, como uma ofensa à política exterior dos Estados Unidos. Então, nenhum dos dois partidos agora, nem a maioria dos políticos, tem aceitado o desejo da maioria dos cidadãos dos Estados Unidos. Então, quem vai parar essa matança ou mudar o posicionamento vai ser o povo dos Estados Unidos, que vai forçar o governo a obedecer. As protestas do ano passado chegaram longe, foram uma pressão alta ao governo e à política exterior, mas foram reprimidos nas universidades. Meus estudantes, vários foram expulsos, suspendidos. Então, a repressão contra essa protesta foi massiva. Mas ainda o povo dos Estados Unidos pode seguir pressionando e demandando que mude essa política. E segundo, o resto do mundo reconhece e tem mostrado nas votações no ONU, em vários países. Itália já falou, a França, o Macron falou, Irlanda falou, Espanha falou que não vai mandar mais armamentos a Israel. O resto do mundo tem um papel para mudar essa política de Israel e dos Estados Unidos. E eu não posso dizer que vai passar, mas são os dois indicadores de esperança que eu tenho, que pare essa matança. Uma das coisas interessantes que a gente tem que mencionar, né? Os Estados Unidos sempre apontaram com muita correção a falta de democracia no Oriente Médio, ou seja, que os governos no Oriente Médio tomavam decisões que não eram respaldadas pela sua população. E sempre chamou atenção isso, inclusive com relação à geopolítica, né? A gente estava conversando ontem, eu acho ontem, e tu estavas dizendo exatamente isso, né? Os países do Oriente Médio, em especial a Jordânia, a Arábia Saudita, o próprio Irã, eles precisam tomar um certo cuidado, porque, de alguma maneira, as suas decisões precisam atender aos interesses da sua população, apesar de haver esse distanciamento. Agora, tu estás dizendo que isso também está acontecendo nos Estados Unidos com relação à região. Quer dizer, há um distanciamento entre a posição da população norte-americana, que tu diz que 70% pede a diminuição do envio de armas, e a postura norte-americana. Ou seja, o Oriente Médio se torna, vamos dizer, uma zona de não representatividade democrática, né? E isso, tu imagina que isso se deva exatamente por quê? Porque me parece que não dá para a gente simplesmente dizer que é a força do Netanyahu, ou a força do rei da Jordânia, ou do mandatário da Arábia Saudita. Não. Por que o Oriente Médio sai dessa esfera de controle democrático? Por que as populações do mundo não conseguem fazer valer os seus interesses por meio dos seus governos representativos na região? O que acontece ali, Aaron, que é tão complicado atender os interesses da população? Tipo, para o genocídio, pronto. Então, eu não sou especialista na região, mas a lista de razões da falta de democracia nessa região é larga.
mas eu posso dar algumas observações. Primeiro, no macro da região, pelo menos falando nos países exportadores de petróleo. Os exportadores de petróleo têm um recurso que faz possível que eles podem lucrar, produzir, ter dinheiro suficiente para oferecer às suas populações qualidade de vida sem qualquer monitoreio ou democracia ou accountability, né, da população. E porque simplesmente não precisam tributar a seus cidadãos. Então, esse assunto eu tenho escrito bastante sobre o papel das finanças públicas. Um dos papéis da tributação é obrigar ao Estado a responder a seus cidadãos. Se o cidadão está contribuindo, ele vai ter um mecanismo, uma legitimidade para demandar a seu governo responder aos seus interesses. São eles que estão pagando. No caso dos países exportadores de petróleo, corta essa ligação. Esse mecanismo. Então, o cidadão em Arábia Saudita tem uma vida de muita alta qualidade, ou em Catar, ou em Emirados Árabes. Então, ele tem uma qualidade de vida muito alta, sem pagar um centavo de tributação. Então, eles gostariam que seu país não apoie a matança em Gaza. O seu país toma alguma ação para enfrentar isso ou limitar isso. Sim, mas não tem nenhum mecanismo de obrigar seu governo de mudar sua política na região. E nisso vemos o Abraham Accords e esse exemplo da UAE. Então, agora estão falando que vamos aproveitar esse momento, matou o líder do Hamas, matou um líder de Hezbollah. Então, vamos aproveitar esse momento para negociar maiores acordos entre Israel e esses países. Então, esse é um sonho norte-americano e israelense desde sempre. Foi desde o acordo com o Egito nos anos 70, foi depois da guerra em Iraque. Tudo isso é um sonho dos neoconservadores norte-americanos que podem estruturar um Médio Oriente sem guerra através desses acordos entre governos não democráticos, entre governos que são realmente ditatoriais, monárquicos, e o governo de Israel, que tem sido menos e menos democrático com o tempo. Então, esse sonho eu vejo pouco realista e pouco idealista. Não devemos estar apoiando acordos entre governos ditatoriais, esperando que isso vai resolver qualquer pergunta no Meio Oriente. Devemos estar apoiando os movimentos democráticos em todos os países e os movimentos para a paz e para a justiça de todos os povos. E nisso é o movimento dos palestinos para sua dignidade no West Bank, no Banco Oriente e em Gaza, e a dignidade dos árabes cidadãos dentro da Israel, que não têm os mesmos direitos, e também os mesmos judeus em Israel, que agora tem um governo que não respeita os direitos humanos. Então, todos os povos e todos os governos precisam de nosso apoio para que temos uma democratização e uma justiça. E vemos o exemplo do Arab Spring em 2012, 2013, desses anos, que foi o resultado. Em alguns casos, os movimentos democráticos ganharam espaço, mas vimos que em Egito, por exemplo, onde teve um movimento democrático para a democracia muito forte, foi reprimido, foi capturado e depois reprimido, e quem apoiou? Os Estados Unidos apoiou. Então, quando os Estados Unidos diz que eles estão preocupados por a democracia no Meio Oriente, etc., etc., eu não acredito em nada. Eles estão satisfeitos com acordos de Abraão entre governos ditatoriais, e quando abre
um espaço democrático, em qualquer momento, eles apoiam a repressão. Os acordos de Abraão foram assinados em 2020, né, sob o período Trump, e eles normalizaram ali as relações, supostamente teriam normalizado as relações entre Israel, Palestina, Emirados Árabes, com a tutela dos Estados Unidos. Mas na mesma época, ou na mesma época não, um pouquinho depois, foi uns 3 anos depois, a China provocou vamos dizer assim, uma hecatombe no Oriente Médio, aproximando ou reaproximando o Iraque e Irã, fazendo com que eles entrassem num acordo, um acordo que algumas pessoas chamaram como uma nova cornerstone, né, uma nova pedra que vai reorganizar o Oriente Médio. Esses acordos, essa relação, essa posição da China no Oriente Médio não tem aparecido nos últimos anos para tentar se opor à posição israelense. Por que tu acha que isso não aconteceu? A China deixou de entender a região como algo importante? Ou esses acordos, esse acordo Irã-Iraque foi muito mais simbólico do que necessariamente algum tipo de modificação como nós imaginávamos que poderia ser? Por que a China e por que a Rússia, por exemplo, não falam um pouco mais grosso nas questões do Oriente Médio nesse momento, Aaron? Se não me engano, foi entre Irã e Arábia Saudita, que é ainda mais... Desculpa, exatamente, Irã e Arábia Saudita, exatamente. Ainda é mais chocante em termos religiosos, porque são os dois lados da religião muçulmana. Então, realmente foi um acordo notável na história e na região que China supervisou. Ninguém fala disso. Eu me pergunto se estão falando disso em Irã e em Arábia Saudita. Por quê? Porque agora Estados Unidos está falando, Blinken está falando que quer um novo acordo Abraham entre Israel e Arábia Saudita. Primeiro, eu não sei como pode imaginar isso ao mesmo tempo que Israel está matando pessoas em Palestina, em Gaza. Eu acho que nem o ditador de monarca de Arábia Saudita pode acordo com Israel neste momento. Não pode. Seria demais para qualquer povo, mesmo um povo reprimido como o povo de Arábia Saudita. Mas, segundo, existe esse acordo entre Irã e Arábia Saudita, então não sei como pode existir um acordo entre Israel e Arábia Saudita ao mesmo tempo, se não existir uma mudança no governo e a política de Israel frente a Irã. E nisso não vejo nenhuma possibilidade, nenhuma mudança. Então, para dizer a verdade, eu não sei como explicar o silêncio da China, Irã e Arábia Saudita sobre seu acordo já existente e a situação atual, onde estão falando de novos acordos Abraham. Onde eu poderia imaginar mais detalhe começar a sair é dos BRICS. Irã juntou aos BRICS. Agora tem Irã, tem Arábia Saudita, tem China e os outros BRICS, obviamente. Então, pode sair aí uma articulação um pouco melhor explicado de que é a definição desse acordo, se inclui algum posicionamento sobre os palestinos. Esse tipo de detalhe não tem saído ainda, mas indicaria que todos esses sonhos absurdos dos neoconservadores norte-americanos que podem estruturar um Meio Oriente através do seu olhar, agora está demonstrado que tem outros interesses, outros atores que realmente podem entrar e chegar a acordos com resultados maiores. Você tocou no BRICS, conversando com uma pessoa que é especialista na região, ela me disse, olha, esse acordo Irã-Arábia Saudita, você tem razão, eu que falei errado, que era o Iraque, é o Irã e a Arábia Saudita, é muito mais um acordo para viabilizar a criação de um bloco econômico em torno do petróleo, porque permite a criação de um pagamento com moeda própria e tudo mais, do que necessariamente um acordo geopolítico na região. Mas, hoje,
Hoje não, semana que vem nós teríamos uma reunião dos BRICS, e que inclusive o presidente Lula iria participar. Não vai participar, saiu a notícia agora hoje, uma notícia triste, uma notícia preocupante, né? O presidente Lula teve um acidente doméstico e não vai poder viajar para essa cúpula em alguma situação. Tu achas que nessa cúpula poderia se discutir? Eu acho que agora, sem o presidente Lula, fica mais difícil essa discussão. Acho que o presidente Lula poderia trazer essa discussão do Oriente Médio para dentro dos BRICS, mas você vê algum outro membro dos BRICS preocupado com essas questões na região? Ou está parecendo que, enfim, deixaram isso a cargo do Netanyahu e do governo norte-americano? Você tem visto alguma movimentação nos Estados Unidos? A imprensa norte-americana sinaliza que existe uma oposição internacional às decisões e à ação norte-americana, especialmente do BRICS, ou não? Isso não é um assunto que está sendo discutido internamente ou que apareça para a população dos Estados Unidos? Então, duas perguntas. Primeira, sobre os membros do BRICS e sua capacidade como organização frente à situação no Médio Oriente, em Israel, em Gaza, em Irã. E segundo, sobre a visão dentro dos Estados Unidos dos BRICS. A primeira pergunta, eu acho que o Brasil, mesmo com a falta do Lula na reunião, e é uma pena porque ele é uma figura única na política brasileira e nos BRICS, mesmo sem a presença nos BRICS, o Brasil sempre tem e oferece uma análise e uma visão sofisticada sobre a região. E eu lembro, em 2010, já o Celso Amorim saiu com uma proposta para Irã, Estados Unidos, para baixar um pouco os ânimos e as tensões sobre o programa nuclear em Irã. E, no momento, Hillary Clinton, secretária de Estado dos Estados Unidos, e o governo dos Estados Unidos, de Obama, rejeitou por completo essa proposta, mas três anos depois chega acordando com o Irã exatamente, ou não exatamente, mas muito dos mesmos assuntos que Amorim e Lula e Brasil tinha proposta para baixar as tensões e colocar alguns limites na armação, na armamento nuclear de Irã, e um acordo de não foi um acordo com a Turquia, né? Brasil, Turquia, Irã, né? Que o Obama sabotou e depois acabaram assinando um acordo, se não muito parecido, mas apenas para não permitir que o Brasil tivesse voz ali, né? Que aparecesse na discussão. Exato. Então, o Brasil sempre tem sido reconhecido com uma análise e um posicionamento honesto e moderado e sofisticado sobre a região. E eu acredito que o corpo diplomático brasileiro, a análise que Amorim e outros como ele, que são influentes dentro do Partido dos Trabalhadores, o público árabe brasileiro e tem influído na atuação do governo dentro da região Meio Oriente como uma força positiva para a paz, para resolver vários conflitos e para o desenvolvimento mesmo. Então, abrindo intercâmbio e comércio e outros e inversões. Então, o Brasil segue com um papel dentro disso independente e segue com um papel dentro dos BRICS que leva para o Brasil maior peso como um conjunto de países. É uma pena que Lula não vai participar, porque isso diminua um pouco a capacidade de realmente articular algo neste momento sobre a região, mas eu acredito que o Brasil segue com um papel nesse assunto. E China também, obviamente, tem um papel nesse assunto por ser uma superpotência. China é muito cautelosa com sua forma de atuar na geopolítica, especialmente onde os interesses dos Estados Unidos são evidentes, né? Muito fortes. Né?
expressos militarmente, com bases, com força militar, etc. Então, China tem um papel, mas é muito cauteloso, mas com o apoio dos BRICS, apoio dos povos, como os povos brasileiros e outros países onde teria uma demanda para um posicionamento dos BRICS e da China, pode sair alguma coisa. Depois você perguntou sobre a imagem dos BRICS. Isso, sobre o que se fala dentro dos Estados Unidos, né, a respeito dessas questões no Oriente Médio. Se chega a colocar em pauta que existe uma oposição internacional ou uma posição dos BRICS a respeito disso, ou se essas informações estão passando alheias à discussão eleitoral nos Estados Unidos, longe da discussão nos Estados Unidos. Então, no assunto eleitoral estão aparecendo, mas sem uma diferença entre os democratas e republicanos. Não é significante para a votação para um partido ou outro na eleição. Mas se existe esse voto não comprometido, que pode ser significante em vários estados. Eu mesmo não vou votar obviamente não voto em Trump nunca, por ser racista, misógino, xenófobo, todo o que ele é. E não voto nos demócratas, que são um partido de guerra nesse momento, e partido da élite norte-americana. Então, eu voto em outro partido, e em meu estado, que já em Colorado, já é democrata. Então, sabemos que o mapeamento eleitoral, tem alguns estados que já estão capturado por um partido ou outro. Colorado Democrático, eu posso votar no verde, no socialista, e não vai mudar o resultado no estado. Mas outros estados pode influir. Em Michigan tem uma população muito grande que votou não comprometido nas primárias e segue com essa intenção de não votar em nenhum dos dois grandes partidos. Então, cresceu isso, Aaron? Esse movimento não comprometido cresceu nos Estados Unidos ou não? Eu diria que não, que desceu. Diminuiu, Diminuiu, obviamente, mudando de Biden para Harris. Houve certa parte que aceita que ela é diferente, que ela pode ser diferente, que ela representa, ou é mulher de cor, é mulher filha de imigrantes, que ela representa outro grupo político, né? Outra matriz política nos Estados Unidos, né? Mas pelo que tu estás dizendo, essa questão não é muito clara, né? Eu achava que o movimento tinha aumentado, mas tu estás dizendo que esse movimento de não... Por que é o movimento não comprometido? É aquele que diz, eu não vou votar nos democratas, nem nos republicanos, eu não quero saber dessa dicotomia, essa dicotomia falsa. Eu achava que isso tinha crescido. Você está dizendo que isso diminuiu, apesar de todos os pesares, ou seja, apesar da questão do Oriente Médio, apesar da presença da Câmara, né? Sim. Eu diria que se diminuiu numericamente. Segue sendo importante, e segue sendo importante em alguns estados. Eu falei Michigan. Então, em Michigan, se ele manifestar grande, nem precisa ser tão grande que foi nas primárias, que foram, eu acho que mais que 100 mil votantes indicaram que não iam votar em nenhum dos dois partidos. Então, pode ser que seja um impacto significante em Michigan. Em outros lugares, eu acho que mesmo especialmente com uma diminuição, vai ser pouco influente. Mas segue sendo uma voz que entrou na política e tem que ser discutida. Todo mundo considera agora e faz a pergunta: por que os demócratas não incluíram ninguém palestino na convenção? Por que os demócratas não fazem nada para chamar a participação dessas pessoas no seu partido com uma cessação de mandar armas? Alguma política que é da lei dos Estados Unidos, obedece ao governo, não mandar armas a países que estão violando direitos humanos ou obstaculando a ajuda humanitária.
duas coisas que Israel já está comprovado que está fazendo. Então, simplesmente implementando a lei que já existe, os democratas poderiam indicar uma abertura para esse grupo e até agora não tem feito, mas esse grupo já estabeleceu sua voz. Tu diria que há um consenso meio escondido, meio envergonhado entre democratas e republicanos de que nenhum deles toca nessa questão do Oriente Médio de forma a questionar Israel? Tu diria que existe esse consenso? É como se eles fingissem que não está acontecendo nada. É uma espécie de don't ask, don't tell para o Oriente Médio, é isso? Isso tem existido pelo menos desde a Guerra de 67. Antes que 67, houve incidentes onde Israel atacou a aviões estadunidenses. Mas depois, nos anos 60. Mas, porque Estados Unidos tinha posicionado em diferentes momentos ou ao lado da Israel ou ao lado dos países da região. Egito, por exemplo, no conflito sobre Suez. Estados Unidos entrou e falou para a Inglaterra e França, não toque Egito, não pode invadir. Ameaçou com armas nucleares, Inglaterra e França. E nesse momento, Israel estava a favor. Junto com isso. Isso, estava junto atacando o Egito. Exato. Então, os Estados Unidos entra e diz não, esse você não. E foi nesse momento que indicou uma distância entre Estados Unidos e Israel. Depois de 67, Estados Unidos decidiu que ia apoiar Israel como sua própria base na região para estruturar relações entre os Estados Unidos e o resto da região, usando a força militar que tem Israel, assegurando que em nenhum momento Israel pode ser questionada e derrotada numa guerra por nenhum outro país da região e tampouco o conjunto dos países. Então, por isso, os Estados Unidos manda pelo menos 3 bilhões de dólares a Israel, desde o final dos anos 70, 3 bilhões de dólares anualmente a Israel. Neste ano passado tem sido muito mais, mas 3 bilhões de dólares em armamento, em ajuda e armamento militar a Israel todos os anos, para assegurar que Israel pode derrotar qualquer país da região e qualquer conjunto de países da região. Sim, mas a contraposição a isso, Aaron, é que Israel sempre tinha tido uma postura, vamos dizer assim, de fingir respeito aos direitos humanos, né? Israel sempre se vangloriou de se colocar isso, havia uma discussão de esconder o que estava acontecendo em Gaza, mas no último ano o que nós estamos vendo é um genocídio a céu aberto, televisionado, fotografado, né? E portanto agora a situação é diferente. Os Estados Unidos agora, a sua população está abertamente contribuindo para a matança nessa situação, e não só mais em Gaza, mas também no Líbano e agora na Síria. Não há modificação na postura dos governos em função a isso. Você mencionou aqui o Jewish for Peace e você mencionou essas manifestações de estudantes, mas para além disso, não há movimentações no Congresso de questionamento, nem por parte dos democratas, nem por parte dos republicanos. Ou seja, eles estão agindo como se não houvesse problema no Oriente Médio, ou como se o problema no Oriente Médio fosse tratado, a solução é Israel, deixa que Israel resolve, é isso? Eu perdi a última parte da pergunta, mas entendi aonde você ia. E eu diria que você tem razão, que se existe alguns demócratas, o Bernie Sanders, que é independente, algumas pessoas individuais, incluindo a única representante palestina dentro do Congresso, que representa uma opinião diferente, uma política estrangeira diferente, mas nenhum dos partidos respeita, nenhum dos partidos escuta, e eles realmente estão convencidos que essa política de 67 até agora é a política certa.
de utilizar Israel como seu próprio base militar para organizar a geopolítica da região. E isso tem sido a política durante os últimos 60 anos e segue sendo convencida a liderança dos dois partidos. Então, a notícia ruim para nós brasileiros, que tinha muito brasileiro aqui torcendo pela Kamala Harris, muito brasileiro fazendo campanha, tu acredita, não tinha brasileiro fazendo campanha pela Kamala Harris, defendendo Kamala Harris como uma alternativa, e a notícia triste que você nos traz é que, basicamente, para o Oriente Médio, parece que não vamos ter nenhum tipo de questionamento a respeito disso, apesar da Kamala Harris ter tido alguns momentos de uma voz um pouco mais dura contra o Netanyahu. Eu me lembro de uma fala dela, num dos discursos, em que ela diz que as mulheres, as mães norte-americanas não aguentavam mais ver as fotos de bebês palestinos mortos nos bombardeios. Eu me lembro dela fazer essa frase, foi uma frase muito forte. E do outro lado, o Donald Trump ter feito uma frase ainda mais forte, dizendo que se ele perdesse a eleição, a culpa era dos judeus. E até ia te perguntar nesse finalzinho, né? Qual tem sido... Porque essa frase do Donald Trump, quando ele culpou os judeus, quando ele tenta culpar os judeus, né, soou como um antissemitismo disfarçado, assim, uma coisa terrível, né? Mas a comunidade judaica nos Estados Unidos não se modificou. A comunidade judaica nos Estados Unidos está mais votando onde? Em quem? Na Kamala ou no Trump? Não sei dizer. Não sei dizer. Tradicionalmente, nos Estados Unidos, os judeus votam no democrata. Sempre tem sido uma votação unida a favor dos democratas. E é uma tradição por ser imigrantes, uma tradição por ser imigrantes excluídos em muitos aspectos. Em muitos países, não só os Estados Unidos, mas essa lembrança de que Estados Unidos, de que os judeus têm sido uma população expulsada de todo o país que eles ocuparam e discriminado em todo o país que eles ocuparam, é uma coisa que leva para os judeus nos Estados Unidos a apoiar o Partido Democrata, que tradicionalmente tem representado os que têm sido mais excluídos. Mas o assunto da Israel abre uma possibilidade para Trump atrair uma votação judeu significante, e ele tem procurado fazer exatamente isso. Mas existe antissemitismo nos Estados Unidos, existe antissemitismo no apoio a Trump, e Trump mesmo tem falado coisas antissemitistas nessa ocasião. E antes, lembramos que na primeira presidência do Trump, o incidente, a protesta da extrema-direita em Charlottesville, no primeiro ano de Trump, a Marcha das Tochas, né? Eles recriaram a Marcha das Tochas nazistas em Charlottesville, né? Exato, em Charlottesville, a Marcha das Tochas, e eles estavam gritando que os judeus não nos vão reemplaçar. Os judeus não nos vão reemplaçar. E no momento, eu estava pensando, que isso? Como que eu vou querer estar no lugar desses idiotas? Não, reemplaçar quê? Mas é parte de uma mitologia de que os judeus, ou os afro-americanos, ou as mulheres, os imigrantes vão tomar o lugar merecido dos americanos originais, legítimos, que são os brancos cristianos. Não? Então, essa ideia de que existe um norte-americano legítimo e o resto não é legítimo é a origem dessa frase, e Trump sai apoiando essa protesta, dizendo, mas teve pessoas boas nos dois lados, que era um absurdo no momento e segue sendo um absurdo. Então, para a gente terminar aqui, Aaron, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está a campanha? Mudou alguma coisa no cenário? Eu, particularmente, acho que os Estados Unidos não vão eleger a Kamala Harris, porque os Estados Unidos são eminentemente machistas e racistas.
por mais que exista uma população progressista e você parte, obviamente, indiscutível disso, que luta pelos imigrantes, pelos direitos, mas a maior parte da população nos Estados Unidos ainda é muito culturalmente apegada a essas questões. Então, eu sempre imaginei que a Kamala Harris tivesse muita dificuldade de falar com isso. Agora, houve um crescimento da campanha dela, indiscutível, nas últimas semanas. É suficiente para a gente ter a primeira mulher negra nos presidente dos Estados Unidos, ou não? Você segue achando que o Donald Trump deve ganhar a eleição? O que tu está pensando nisso agora? Em 2016, eu não acreditei que foi possível Donald Trump chegar a ser presidente, mas ele chegou. Ele chegou. E a explicação pode ser, em parte, o que você diz, que existe, naquele momento, uma recusão, uma incapacidade do povo norte-americano votar uma mulher, que era Hillary Clinton, né? Nessa eleição. Então, pode existir nessa eleição agora uma incapacidade do público norte-americano, ou pelo menos um número significante deles, em votar em alguém como Kamala Harris. Eu acho que as tendências atuais mostram que depois de julho, quando Kamala entra, ela sobe muito. E os democratas subiram muito. Mas nas últimas semanas tem sido o Trump que vai avançando. Especialmente vai avançando. Especialmente nos estados que são chaves, não? Que tem alguns estados que realmente os democratas não podem ganhar. E outros onde os republicanos não vão ganhar. Mas tem os 6 ou 7 estados... Swing states, que eles chamam, né? Os estados pêndulo. Que vai decidir a eleição. E esses estados, Trump vai crescendo, está muito renhido, muito apertado ainda, não pode dizer que vai passar, mas existe um fenômeno, e eu acho que tem um nome, não lembro o nome, mas era o nome de um político afro-americano. Eu lembro. Eu voto envergonhado na direita, né? Então, e é o cara que aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Nas pesquisas, ele diz que não vai votar no Trump para não ficar feio, mas lá na frente da urna, ele vota em função da sua consciência mais clássica, racista, machista e tudo mais. Você acha que isso vai acontecer de novo nos Estados Unidos? Então, eu acho que devemos manter essa preocupação das pesquisas, que eles sempre... para essa população, subestima o apoio que Trump vai ter no dia da eleição. Então, se hoje está 49-49, devemos estar muito preocupados para esses estados swing state. E duas coisas interessantes nisso, a Kamala Harris está fazendo uma campanha muito diferente, por exemplo, da campanha do Boulos aqui no Brasil, né? A Kamala Harris não tem dado importância extrema às pautas das mulheres feministas, ela tem ficado mais ou menos num meio termo. Eu li uma análise muito a respeito disso, para ela não desgostar gregos e troianos nos Estados Unidos, ela tem feito uma campanha muito tranquila nessa situação. Mas, como você aponta, o Donald Trump cresce nessa área final e a gente pode ter problemas com relação a isso. Aaron, nós estamos no finalzinho do programa aqui. Eu queria muito te agradecer a tua presença. De novo, não só como cientista político, como um norte-americano que vive a política dos Estados Unidos, como você vive, incluindo aí nas lutas que você tem com relação aos direitos humanos, mas também por ser membro da comunidade judaica nos Estados Unidos, um proud member, como você diz, né, um membro orgulhoso disso, mas que nem eu disse no início, né, aquela frase que você mencionou quando ainda estava nos Estados Unidos, você disse, eu sou orgulhoso e triste, porque pertenço a um povo com 5 mil anos de história, mas nós não aprendemos o suficiente nesses 5 mil anos, estamos repetindo as coisas, né? Para finalizar, a gente tem 1 minuto e meio, qual é o teu sentimento com relação ao que está acontecendo em Gaza, no Líbano e na Síria nesse momento, Aaron? Como pessoa, como judeu, como professor, qual é o teu sentimento nisso? Não, é uma tragédia que não pode desculpar as pessoas que estão cometendo crimes contra a humanidade têm que ser julgado, começando com Netanyahu e os demais que apoiam esse que eu considero genocídio
genocida, considero uma limpeza étnica, que são violações das mais básicas direitos humanos internacionais que existem. Então, é uma tragédia, e minha única esperança é saber que não vai ser exitoso. Não pode ser exitoso. O mundo, depois disso, nunca vai aceitar mais essa clivagem que define que tem alguns países, como Israel, como Estados Unidos, que podem violar as mais básicas leis internacionais e que o resto tem que aguentar. Eu acho que estamos numa parte de águas onde o mundo não vai aceitar mais esse tipo de comportamento de alguns países que dizem hegemônicos, que dizem dominantes em termos militares, mas que não obedecem nenhuma lei. Aaron, muito obrigado. Foi um prazer ter conversado contigo, te ver. Um beijo em todo mundo aí nos Estados Unidos, especialmente nas tuas filhas, da tua esposa, que seguem lutando. A gente percebe o quanto essas questões são importantes para vocês. A gente vai finalizando por aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, especialmente quem se tornou membro aqui no 247 nos últimos momentos. É sempre importante você nos ajudar nesse momento em que as mídias... Essa é a filha do Aaron. Aqui está Tudo a bom, Luna. Sol? É a Luna. Nossa, como tá grande a Luna. Eu pensei que era a Sol. O Aaron tem duas filhas, uma filha que se chama Sol, a outra filha que se chama Luna. Eu conheci a Luna bem pequenininha nos Estados Unidos ainda. Olha o tamanhão que já tá. Que felicidade vê-los. E te agradecer, Aaron, mais uma vez. Tenham um final de dia maravilhoso aí para vocês. Curtam bastante. A gente segue daqui. Um abraço. A gente se vê na semana que vem. Até! Ok, até.